a criação da humanidade e as primeiras instituições da civilização humana. Esta é uma história narrativa de uma tradição. A pergunta é: e nos comprometemos nada mais do que com a verdade, com o método empregado por nós para podermos definir o que esse texto é. É possível afirmarmos que existe uma tradição memorial que procurou conceber a história da criação da humanidade? Bem, é evidente que sim. Em todas as civilizações existe uma cosmogonia, existe uma teogonia, existe um mito em que um ser humano está sendo criado. Logo, significa dizer: por mais que eu conceba uma análise indiciarista, intertextual, para dizer que a cosmogonia, a teogonia e o texto em si é uma construção político-religiosa e, portanto, mais amplamente social, não significa aqui a exclusão de que esses editores estejam, de fato, se valendo de tradições antigas em que também se concebem a ideia da criação de um mundo, não significando propriamente que esse mundo seja o universo, mas os seus próprios mundos. Assim nós teremos que dialogar, como faremos nessa aula, com os textos sumerianos, os textos babilônicos, lidaremos com a epopeia de Gilgamesh, com Atrahasis, lidaremos com os achados arqueológicos também de Hammurabi, trabalharemos também com textos acadianos e, portanto, ugaríticos que vão mostrar isso. Significa, nós iremos manter o termo história justamente para entendermos a primeira unidade literária da Bíblia, que é denominada de, pegue papel e caneta, a história primordial. E por quê? Simples. De um lado, nós temos uma forma de temas que vão se organizar dentro de um contínuo temporal, que vão usar causas e efeitos, e geralmente eles usarão estas narrativas históricas. Presta atenção, vou repetir. Narrativas históricas não são fatos históricos. Usarão essas narrativas históricas como meio literário para a comunicação de sua história, de sua realidade. Vem comigo, confrários inteligentes. Quando nós dizemos que eles usarão esses mecanismos, esses aparatos, essas formas de linguagens, esses estilos literários para comunicarem suas realidades ou propriamente suas formas de organizações, nós não estamos querendo dizer, por exemplo, que foi assim ou foram assim que aconteceram os fatos. Não, porque senão eu terei que conceber que Abraão existiu, que houve toda aquela historinha, né? Que de fato houve uma torre de Babel, houve uma rebelião. Eu terei que conceber que de fato houve, e única e exclusivamente, um dilúvio universal e que houve uma narrativa de um tipo, por exemplo, Noé, que de fato representa categoricamente a escolha de um povo primordial, que é o povo de Israel. Não cola, não pode. Isso não cabe numa análise histórico-crítica literária, ok? Não cabe, tá bom? Então nós vamos entender a partir daí que a história primordial, ela irá narrar esses temas de uma forma que a tradição procurou transformar o significado e a importância de sua própria história. E, portanto, quando nós iremos nos debruçar para analisar esses capítulos como uma categoria literária única, nós teremos que denominar de mito histórica, ok? Mito histórica. E, portanto, esta é a designação que não identifica de forma alguma os capítulos do livro de Gênesis como mitos ou míticos, mas sim os denominam claramente através de certos temas que procuram explicar a criação dos mitos como parte de um mundo do Oriente Próximo que foi sendo transformado a partir de relatos antigos. Portanto, você vai ter que dialogar com a cultura egípcia, você vai ter que dialogar com outras modalidades, evidentemente, da própria tradição e entender como isso se deu. Vem para a tela comigo agora, então, a nível ainda de introdução. Eu quero agradecer àqueles que já aderiram ao nosso curso, essa aula exclusiva. O material será enviado por e-mail para vocês, completo, com os 3 módulos, ok? São conflados 3 módulos,
para que vocês possam se ocupar e se dedicarem a isso. Essa aula exclusiva ficará disponível lá no meu site para que todos tenham acesso. Então, nesse primeiro momento, você vai aceitando essa abordagem e esta aula como uma aula exclusiva para todos, beleza? Vamos compartilhar a tela?